24, versículos de 3 a 14, Jesus está no Monte das Oliveiras. Qual é o fruto da oliveira? Azeitona, isso aí. Jesus está no Monte das Oliveiras, e aí ele fala assim para seus discípulos, no versículo 3, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele, e em particular lhe pediram, aqui é algo especial, são os discípulos que faz um pedido a Jesus, diga-nos quando essas coisas vão acontecer, que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Jesus respondeu, tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, fiquem atentos, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Toda nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, Pai, que essa palavra fale conosco, Pai. Que teu Santo Espírito aplique essa palavra nas nossas vidas, que essa manhã seja uma manhã de bênção e restauração na vida de cada um de nós. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus, ele constantemente, ele usava perguntas para levar as pessoas a uma reflexão, para que as pessoas se examinassem, para que as pessoas fizessem uma autoavaliação e mudassem de vida, e mudassem da maneira de pensar, e mudassem a sua maneira de agir. E é interessante que aqui nesse texto, foram os discípulos que fizeram uma pergunta para Jesus. Eles queriam saber quando, como vai acabar tudo isso? Qual é o sinal que nós vamos ter, que o Senhor vai voltar, que vai ser o fim? Na verdade, os discípulos aqui estavam numa crise de ansiedade, eles queriam saber como é que ia ser o futuro, como é que as coisas iam acontecer depois, né? Porque Jesus já tinha anunciado uma série de coisas para eles que ia acontecer, e aí Jesus faz uma ilustração, querido, uma metáfora. Ele disse assim, isso é apenas o princípio das dores. Do que é que Jesus está falando, querido? Do que é que ele está falando? O princípio das dores. Jesus está falando de quê, minha gente? Não, ele está trazendo, Jesus era muito esperto. Ele trazia coisas do dia a dia. Quando é que uma mulher tem o princípio das dores? Quando o parto está chegando. Jesus, ele partia do chão, do terra, depois ele falava as coisas. Ele disse o princípio das dores, querido. O terceiro
trimestre da gestação é um trimestre marcado por sinais, marcado por eventos. Eu não sei quais são, mas você que é mulher e já teve um filho, sabe que o terceiro trimestre, quer dizer, do 6º ao 9º mês, você começa a sentir contração, a coluna dá sinais, a bexiga dá sinais. A mulher tem uma série de sinais que estão anunciando que está chegando a boa hora dela. Amém? Né? Já está anunciando. Quantas vezes a mulher vai para o médico, vai para o hospital, aí o médico diz, olha, ainda não está na hora, volta para casa. Ainda tem que esperar mais um pouco. Porque é um trimestre marcado por sinais, e Jesus usa isso para falar que antes da volta deles, antes do final de todas as coisas, vai ser um tempo marcado por sinais. E para ficar bem simples para nós, coisas que vão acontecer no mundo, coisas que vão acontecer na terra, coisas que vão acontecer na igreja, nas famílias, no meio dos discípulos, coisas que vão afetar, quer dizer, vai mexer lá fora, vai mexer aqui dentro, coisas que vão afetar lá fora e vão afetar aqui dentro, e por final, ele fala da disposição que ele espera que nós entremos, que nós enfrentemos todas essas coisas. Por isso é que ele repete, não é para vocês se escandalizarem. Ele está avisando, vai acontecer, não adianta dizer está amarrado, não está amarrado, porque Jesus diz que vai acontecer. No mundo passareis por aflições, aí você sentado aí, está amarrado, em nome de Jesus. Então tu está amarrando Jesus, porque foi ele que disse. Então ele está avisando aqui, queridos, 4 coisas para nós. Vai ter coisa que você vai ver acontecendo lá fora. Vai ter coisa que você vai ver acontecendo aqui dentro. Vai ter coisa que vai afetar lá fora e aqui dentro. E tem uma saída, tem uma solução. Todo parto chega a bom termo uma hora que a criança nasce. Amém? Então ele espera aqui que a gente enfrente essas coisas, em vez de ficar aí escandalizado. Como é que pode? Como é que pode? Como é que pode? Não se escandalize com essas coisas. Está na palavra de Deus. E tem uma boa disposição no coração para enfrentar tudo isso com as armas que Deus nos deu. Amém? Então presta atenção. Primeiro ele fala, querido, coisas que vão acontecer do lado de fora, que vão acontecer no mundo. Guerras. Alguém tem ouvido falar de guerra? 102 dias de guerra hoje, lá na Ucrânia, se podemos dizer assim, fome, terremotos, epidemias. Esse texto está nos 4 evangelhos, e todos eles citam epidemia, eles citam pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, quer dizer, problemas nas famílias. Ele fala de nações que vão se confrontar, líderes que vão se confrontar com líderes. A gente tem visto isso, minha gente? Vocês estão aí, minha gente? Vamos embora não, fica aí. É a palavra de Deus. E muitos autores, queridos, e aqui já pegando as barbas de outros, dizem que tudo isso que está acontecendo, ou que vai acontecer, que Jesus disse aqui, que está acontecendo, que a gente está vendo, serão consequências à rejeição ao Evangelho de Jesus Cristo. A dureza de coração do homem. Por mais que as coisas aconteçam, a dureza de coração. Eu confesso para vocês, se eu posso desabafar um pouquinho com vocês, eu sou médico, e eu ando no meio de médicos, e a medicina hoje evoluiu tanto, queridos. E às vezes eu vejo médico que ainda não acredita em Deus. Às vezes eu digo assim, como que
que você não acredita em Deus se você acredita numa ressonância magnética? Acredita numa ultrassonografia, acredita em tanta coisa. E em Deus você não acredita? Não, é uma força cósmica, é o universo. Eu digo assim, meu Deus, como é que pode ser tão inteligente e tão burro? Estou falando da minha classe, tá? Como é que pode ser tão inteligente e ao mesmo tempo tão tapado, tão fechado? Você mesmo, quando você vai ao médico e você expressa a sua fé, às vezes ele dá um risinho para você, não é assim? Às vezes é isso aí, né? Então, queridos, Jesus está falando aqui de coisas que vão acontecer. E como eu dizia, muitos, os autores bíblicos dizem que essas coisas que Jesus profetizou que iriam acontecer, seriam a rejeição do homem ao plano de salvação. A obra perfeita e completa que Jesus fez na cruz do Calvário. Queridos, a Bíblia diz, de Deus não se zomba. Então, aquilo que o homem semear, eles vão colher. E poucos lugares, queridos, estarão isentos de tudo isso aqui, desses julgamentos. O pastor João pregou domingo passado, que o sol e a chuva caem sobre os bons e os maus. Então, poucos lugares do mundo hoje, aonde que no mundo hoje não tem pandemia? Tudo que é lugar tem, minha gente. Então, por isso é que a palavra de Deus nos orienta. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? Eu dizia agora mesmo para você, hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Então, queridos, nós cristãos, no tempo do fim, quem acredita que a gente está próximo do fim? Ninguém, né? Tem gente que já está me amarrando aí, em nome de Jesus. Mas um dia tudo isso aqui vai acabar, minha gente. Querendo você, querendo ou não querendo, um dia vai acabar. Amém? Né? Então, o que é que Jesus está avisando? Ele avisa. Ele não está omitindo nada, ele não está enganando nada, ele está dizendo aqui, ele está avisando aqui, hoje, aqui não, mas aonde a gente leu, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Então essa palavra para nós, eu volto a dizer, cristãos do tempo do fim, não é para a gente ficar escandalizado. Ajuda o irmão a procurar um lugar. Isso, senta do lado do Hélio que você está bem acompanhado, tá? Seja bem-vindo para ouvir. Então, o que ele está dizendo aqui? Para a gente não ficar escandalizado com tudo que a gente vê acontecer no mundo. Não ficar escandalizado com guerra. Não ficar escandalizado com a varíola dos macacos. Não ficar escandalizado com pandemia. Ele avisou aqui, minha gente. Não fique escandalizado que essas coisas vão acontecer. Ele diz, é apenas o princípio das dores de parto. Amém, queridos? A palavra de Deus aqui está explicando para a gente. Então, nós hoje que estamos vivendo esse tempo, que tem tudo isso que está aqui, não é para nós ficarmos escandalizados. Mas como? Como? Com questionamentos. Não, o Senhor Jesus disse que tudo isso ia acontecer. Amém? Isso eram coisas que nós vamos observar lá fora. Mas Jesus fala uma segunda coisa que nós vamos enxergar, ver aqui dentro, no meio da igreja, no meio dos cristãos, no meio dos discípulos. E a principal delas que Jesus fala aqui é de um engano religioso. Vai ter muita gente falando, Deus está me dizendo, que não está falando nada de Deus. É engano religioso, é falso profeta. Então, cuidado, meu irmão, quando alguém chega para você, olha, Deus está me dizendo, cuidado, porque você pode estar se sujeitando a um espírito de engano. Porque Jesus fala que vai ter muitos falsos profetas dentro da igreja,
pregando, queridos, um evangelho sem cruz, um evangelho sem compromisso, um evangelho sem arrependimento, um evangelho sem mudança, um evangelho sem conversão, um evangelho sem sacrifício, sem renúncia de nada, sem abandono do pecado. Muitos vão estar pregando só bênção, 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 bênção. Vocês estão aí, minha gente? Então ele presta atenção na igreja, se o que o pregador está falando está na Bíblia. Porque se ele está falando não está na Bíblia, meu irmão, rejeita, não é de Deus. É palavra de homem. Tem gente aí que tem uma pretensão, não, Deus está me falando que você tem que fazer. Ora, minha irmã, se Deus quer que eu faça isso, Ele vai falar comigo, não vai falar com você. Não tenho intimidade nenhuma contigo. Nem te conheço. E aí você vem aí cheio de autoridade, não, Deus está me falando que o senhor tem que fazer isso. Minha irmã, quem tem que fazer isso é você. Porque se Ele falou contigo, isso é para você. Porque para mim, Ele fala comigo. Amém? Dê uma salva de palmas ao Senhor. E é interessante, queridos, que a gente estudando na Bíblia vai muito engano virar contra a igreja, contra os cristãos, contra o evangelho. Muito vai vir de fora. Você sabe que hoje a igreja é fonte de ataque de fora. Atacam as igrejas. Discriminam as igrejas. Muito ataque vai vir de fora, mas aqui ele está falando, querido, vai ter muito engano também dentro da igreja. Porque é gente que vai estar falando em nome de Deus. Amém? Gente dentro da igreja falando contra o poder de Deus. Né? Gente pregando que milagre não existe mais. Gente falando contra o Espírito Santo, blasfemando contra o Espírito Santo. Gente falando contra o perdão, contra a reconciliação. Gente falando contra dízimo, contra oferta. Gente falando sobre congregação. Ah, agora não precisa mais ter igreja. Então o ataque, querido, vai vir de fora e às vezes o ataque vai acontecer aqui dentro. Ele fala, muitos vão trair, odiar uns aos outros. Ou seja, querido, dentro da igreja vai ter divisões, vai ter facções, vai ter partidos, gente que é de um lado, gente que é do outro lado. Para quê, querido? Para enfraquecer a igreja, para enfraquecer o evangelho, para enfraquecer a pregação da palavra de Deus, para calar a boca dos pregadores. Amém, queridos? E essas coisas, querido, eu falei que primeiro vai acontecer coisa lá fora, coisa aqui dentro, e essas coisas vão afetar também uma coisa que vai afetar o mundo e a igreja. Que é, querido? A maldade vai se multiplicar. A maldade, a crueldade, a perversidade, a violência, o egoísmo, a desumanidade vai aumentar. A gente tem visto isso na televisão, minha gente. Ele avisa, isso vai acontecer, é o princípio das dores, é o tempo do fim que está chegando. Então os homens estão deixando de ser humanos, estão virando bicho. Entendeu, queridos? Crueldade, maldade, violência, e a gente não vê isso só na TV, isso vai entrar dentro da nossa casa, queridos. Vai entrar na nossa família, vai entrar na nossa igreja. Vai entrar, querido, no meio de pessoas que se dizem cristãs, como alguém falou comigo essa semana, como uma pessoa com um discurso de ódio tão grande pode dizer que é cristã. Está na Bíblia. Discurso de ódio. Misericórdia. Amém, queridos? Mas de pessoas que se dizem cristãs. Então essas coisas a gente não está vendo só nas cenas de TV, não, querido. A gente está vendo dentro de casa. E o amor dentro da igreja e fora da igreja, porque isso vai acontecer lá fora e aqui dentro, o amor vai se esfriar.
de quase todos, diz a Bíblia. Ou seja, vai ser um amor sem compaixão, vai ser um amor sem compromisso, vai ser um amor sem superficial, um amor que não se vive na prática, um amor só na teoria. Amém? Um amor minado pela birra, pela mágoa, pelo ressentimento, pelo ódio, pela raiva. Vocês estão aí, minha gente? Eu já vou encerrar porque a palavra está muito chata, já vou terminar. Então, olha só, querido, primeiro vai acontecer coisa lá fora, é para você guardar e quando alguém dizer, mas como? Olha, está na Bíblia, abre a Bíblia e mostra para a pessoa. As coisas vão acontecer lá fora, as coisas vão acontecer aqui dentro, o amor vai se esfriar, a violência, a maldade vai crescer. E aí, queridos, no meio dessa violência, dessa agressividade, dessa maldade, desse engano, vai emergir um movimento de um remanescente fiel, que vai ficar firme no amor de Deus. Amém, queridos? Não é? No meio disso tudo, vão ter aqueles que vão perseverar no amor, que vão pregar o amor, que vão pregar a harmonia, que vão pregar a união, que vão pregar a unidade, que vão pregar o perdão, que vão pregar a reconciliação. Amém? Apesar de serem odiados, traídos, perseguidos, atacados, desprezados, eles vão insistir num compromisso de amor com Deus, na obra perfeita e completa de Jesus na cruz do Calvário. Ou seja, vão ser fiéis a Deus, mesmo no meio de pandemia, mesmo no meio de injustiça, mesmo no meio de maldade, mesmo no meio de violência, mesmo no meio de guerra, mesmo no meio de crueldade, vão permanecer fiéis ao amor de Deus, fiéis em expressar o amor de Deus uns para os outros. Uma salva de palmas ao Senhor. E aí virá o fim. Então, meu irmão, não fica preocupado que o fim vai acabar já não, porque ainda falta muita coisa. Essa profecia ainda não se cumpriu completamente. Tem coisas acontecendo, mas ainda falta. Então, querido, o nosso desafio nesse tempo do fim que nós vivemos, no meio de tudo isso que a gente está vendo, no meio de tanta maldade, no meio de guerra, pandemia, falta de amor, ódio, tudo, qual é? O nosso desafio é ficarmos firmes no amor de Deus. Amém? Confiantes em Deus. Não é? Numa boa disposição. O que é que Jesus quer de nós, querido? Que a gente não se escandalize com as coisas do mundo. Não se escandalize com as notícias. Não quer assistir, não assiste. Mas não é para você ficar se escandalizando. Como é que pode isso? Como é que pode aquilo? Como é que pode? Não se escandalize com essas coisas. Não se escandalize com a maldade, com a falta de amor, com a violência, com a desumanidade. Né? Que nós sejamos pessoas responsáveis pelo amor de Deus que foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Por incrível que pareça, querido, nós, seres incompletos, somos a expressão do amor de Deus para o mundo. Olha para essa pessoa que está perto de você. Essa pessoa aí é uma expressão do amor de Deus para o mundo. Ela não é perfeita, ela não é completa, ela tem os defeitos dela, mas está aqui se expondo à palavra de Deus, e nós somos uma expressão do amor de Deus para o mundo. O mundo precisa da gente. A tua família precisa de você. Você é a luz de Deus ali dentro. Você é o sal da terra ali dentro. Se você não brilhar ali, quem vai brilhar? Os cachorros. Amém, minha gente? Então, queridos, será que a gente tem se escandalizado? É para a gente se examinar hoje e participar da mesa do Senhor. Será que eu tenho expressado esse amor? Ou será que eu tenho expressado essa maldade que está no mundo? Esse ódio que está no mundo? O que eu tenho sido?
Jesus aqui estava falando, querido, com os crentes do tempo do fim. Somos nós, queridos. Nós somos os crentes do tempo do fim. E o nosso desafio hoje, olha só, querido, é difícil expressar amor. Tem hora que para você expressar amor, você vai ter que fazer algum sacrifício. Para expressar amor, vai ter hora que você vai ter que renunciar, porque dá vontade de pegar um cabo de vassoura e tacar na cabeça. Aí você se lembra, não, mas eu sou a expressão do amor de Deus, então tem que ter uma palavra. Amém, queridos? Então essa é uma boa autoavaliação para nós hoje. Será que eu tenho feito parte daqueles que estão escandalizados? Porque escandalizados muitos estão hoje. E alguns estão tão escandalizados que vão embora da igreja, que se afastam de Deus. Não querem mais saber de igreja, não querem mais saber de Bíblia, de oração, porque estão escandalizados. Como é que Deus permite isso acontecer? Abre a Bíblia e mostra para a pessoa. É assim, querido, que o Evangelho vai ser espalhado. É que o Evangelho vai para os 4 cantos do mundo. Então, não se escandalize. Quando você liga a televisão, faça como eu. Eu não vejo, querido. Porque tudo que a gente vê, afeta o que a gente sente. Então, aquela situação lá do rapaz que botaram o gás lacrimogênio, eu só vi uma vez. E a televisão não para de repetir. Eu não vejo. Não quero nem ver isso. Porque se eu ver, vai me afetar, queridos. Vai mexer comigo. E se bobear, eu vou parar e vou ficando, como é que Deus deixou isso acontecer? Entendeu, querido? Eu vou para a oposição, em vez de ficar à disposição. Cada um de nós aqui, queridos, estamos à disposição de Deus. Estamos a serviço de Deus. Na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso prédio, na nossa comunidade, aonde a gente está a serviço de Deus, firmes no amor, e não firmes na birra, e não firmes no ódio, firmes na maldade. Amém, queridos? Então essa é uma palavra um pouco mais, porque tem tudo a ver com a mesa que nós vamos participar nessa manhã. Tá bom? Abaixa a sua cabeça, eu vou fazer uma oração, os nossos irmãos vão se preparar aqui. Essa mesa, queridos, é para todo mundo que tem vida com Deus, vive um relacionamento com Deus, tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque Ele disse, isso é para vocês fazerem em memória de mim até que eu volte. Um dia isso vai acabar, minha gente, quando Ele voltar. Então, Pai querido, nós queremos em primeiro lugar te pedir perdão, Pai, porque às vezes nós ficamos escandalizados, nós também entramos no meio desses que reclamam, que murmuram, que queixam, que questionam. Nós, sem perceber, também entramos nessa onda de maldade, nesse discurso cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de amargura. Perdoa-nos, Pai, porque isso nos afeta em todos os sentidos. Que o Senhor nos ajude, Pai, a permanecermos, em vez de nos escandalizarmos, nos firmarmos no Teu amor, no amor de Deus que foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, nós te agradecemos, Pai, pelo Teu perdão. Perdoa-nos, Pai.
estamos aprendendo a ser expressão do teu amor. Nem sempre isso é fácil, Pai, porque alguns de nós estamos cercados de muita maldade, de muita violência, de muita agressividade, de muito ódio. Alguns de nós estamos cercados, e expressar o teu amor aí nesse meio é um grande desafio, mas graças a Deus nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Muito obrigado, Pai, desde já nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. 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 Louvado seja Deus. Você vai receber os elementos. Amém. Baixe sua cabeça. Retire o elemento que representa o pão. Em primeiro lugar, queridos, a Bíblia diz para a gente participar dessa mesa, mas a gente se examinar. E nos examinando, Pai, nós precisamos te pedir perdão, Pai. Porque em alguns momentos, nós não somos expressão de amor. Em alguns momentos, nós somos expressão de raiva, de maldade. Perdoa-nos, Pai, porque em alguns momentos nós também questionamos o estado das coisas. Questionamos o que está acontecendo. Então, Pai, perdoa, Pai. Nem sempre eu consigo ser uma expressão de amor para aqueles que estão ao meu redor. Quem aqui tem coragem de fazer essa oração? Então faça aí, você contigo. Diga: Deus, nem sempre eu consigo ser expressão de amor. Às vezes eu perco o controle, às vezes a raiva toma conta de mim, a ira, às vezes eu também me calo, me afasto, às vezes eu questiono tantas coisas, e nós queremos te pedir perdão, Pai, porque o Senhor nos adverte para a gente não se escandalizar quando essas coisas estiverem acontecendo. Se escandalizar é ficar contra Deus, é se colocar em oposição a Deus ou tudo que representa Deus. Nós queremos te pedir perdão, Pai. Perdoa, Pai, toda expressão de raiva, de maldade, de birra, de ressentimento, de amargura. Perdoa-nos, Pai. Lava nosso coração, limpa nosso coração, para que essa mesa seja fonte de bênção para cada um de nós. Nós abençoamos esse pedaço de pão que representa o corpo de Cristo, que foi moído pelos nossos pecados, e participamos dele, no nome de Jesus. Amém. Você pode participar do pão. Abaixa a sua cabeça, mais uma vez. Agora você pega o cálice. Tire a tampa com cuidado, senão você pode derramar. Nós estamos falando aqui, queridos, de relacionamentos. Estamos falando aqui de amor, de maldade, de confrontos, de oposição. O Senhor Jesus fazia perguntas, os discípulos fizeram perguntas. Eu faço essa pergunta para você e para mim também. Aonde está o nosso maior desafio para ser expressão desse amor? Pode ser um lugar, pode ser a família, pode ser um relacionamento específico.
Pode ser uma situação na sua vida que não se resolveu como você esperava, e isso insiste dentro de você em questionar a Deus. Isso insiste, por mais que você não queira, dentro de você tem um porquê, Deus, que não se cala. Então, Pai querido, nós vivemos pela fé, nós vivemos pela Tua palavra, mas alguns de nós aqui, Pai, somos extremamente desafiados por situações, por relacionamentos, por maldades que nós sofremos e tantas outras coisas. Embora a gente não expresse da boca para fora, às vezes dentro do nosso coração tem uma mágoa, tem um questionamento. E nós queremos trazer isso à Tua presença nessa manhã, para que o Senhor venha azeitar o nosso coração, para que nós, apesar de tudo isso, fiquemos firmes no Teu amor, mesmo sem entender muita coisa, ainda assim, confiantes no Teu amor, confiantes na Tua misericórdia, confiantes que isso, por final, vai chegar a um bom termo. Como se fala numa sala, não, esse parto vai chegar a um bom termo. Ou seja, essa situação que você está apresentando para Deus, por fim, Deus vai dar uma solução que só Ele pode dar. Amém? Então coloque esse desafio diante de Deus. E diz: Deus, eu confio no Senhor. Eu confio no Teu amor. Eu confio na obra que Jesus fez na cruz do Calvário. Eu confio nessa palavra. Eu creio nisso, acredito nisso. E mesmo sem entender, em algumas vezes, eu vou continuar perseverando no Teu amor, na Tua misericórdia, no Teu perdão, naquilo que só o Senhor pode fazer. Abençoa esse cálice, Pai. Se alguém aqui está com uma dor, Pai, que essa dor desapareça. Assim como ela veio, que ela vá embora. Se alguém está aqui em tratamento médico, que ele seja sarado, que ele seja curado. Se alguém aqui está tomado de uma tristeza, que a alegria do Senhor seja derramado como um óleo sobre a sua cabeça. Abençoa, Pai, não apenas essa pessoa que está aqui, abençoa a casa dela, abençoa a família, os filhos, os pais, todos sejam abençoados. Nós participamos desse cálice, que é um cálice de amor. Participamos dele no nome de Jesus. Amém. Você pode participar do cálice e dar graças a Deus. Você pode se colocar de pé? Antes de nós orarmos, eu quero que você procure uma pessoa a quem você vai dar um abraço, mesmo que seja à distância, mas vai dar um abraço. Um abraço de amor. Isso, dá um abraço.